Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com mais um Papo Verdade, falando sobre as verdades que Deus tem para nossas vidas. E quero dizer que sempre estou muito feliz por fazer isso aqui. E eu acho que, mesmo que talvez algumas pessoas não estejam compreendendo o que a gente está falando, onde a gente quer chegar tudo, mas a minha intenção é que simplesmente a gente possa abrir os olhos, os ouvidos, os olhos, o entendimento, para que nós possamos entender que Deus é mais do que isso que a gente pensa, que Deus não é simplesmente uma névoa ou algo como um passo demais, porque pode ser resolvido assim. Mas Deus é muito mais mesmo do que nós que pensa nossa mente, sabe? Esses dias agora ontem eu estava olhando no Face, rapaz, eu fiz um comentário em cima de um vídeo. Eu nem deveria ter feito esse comentário, porque eu não tenho nada a ver com religião nenhuma. Para mim, pouco importa o que o sujeito está fazendo na religião dele, se ele acha que ele tem que pular, se ele tem que pular, se ele acha que tem que dançar. Eu acho que tudo é uma questão de mente. A psicologia ela tem ajudado muito, porque muita gente às vezes até critica o fato de, na psicologia isso não é de Deus, não sei o quê, mas vamos entender, gente, Deus criou um ser humano e hoje a própria ciência tem dado a mão à palmatória por reconhecer que como pode ter uma construção, um corpo tão perfeito como esse, se não fosse um ser inteligente para o criar. Então, a própria ciência já está abrindo, tipo assim, um entendimento para ver que realmente existe um ser maior. Por que nós, ou as pessoas que dizem conhecer Deus, não podem entender que o seu corpo é um mecanismo que pode ser consertado através do próprio corpo. Jesus disse que muito mais coisas nós faríamos, e nós não temos feito muito mais coisas, pelo fato, igual eu já comentei, como fiz esse comentário nesse vídeo lá, porque as pessoas acham que só pode alcançar resultados se tiver, embebedados com aquela situação com aquela situação daquela histeria, né? E Deus não é histeria, gente. Deus é um ser que ele quer que nós conhecemos aquilo que Ele criou, conhecer a nós mesmos e dentro de nós, porque Ele já está dentro de nós desde quando nascemos. Já falei isso mais de uma vez e vou repetir novamente. Deus está dentro de cada um de nós. Deus está aqui comigo, está aí com você. Deus está aqui no nosso espaço. Nós estamos dentro de Deus. Deus é o todo. Como posso esclarecer isso? Mas Jesus disse isso. Leiam, as pessoas leem. Eu não estou dizendo, olha, para te dizer a verdade, não havia nenhuma necessidade nem de ler Bíblia se nós pensássemos, se nós tivéssemos realmente recebido o Espírito Santo que Jesus deu, nós nem podíamos ler Bíblia, porque o fato dos apóstolos ter escrito os livros, não a Bíblia é a invenção de Constantino. Os livros que estão aqui é uma criação dos apóstolos que testemunharam e outros que conheceram os testemunhos dos apóstolos, que entenderam parcialmente aquilo que Jesus disse. Por que parcialmente? Porque se eles tivessem entendido plenamente o que Jesus disse, eles não teriam escrito isso aqui. O testemunho deles seria o suficiente para que todos aqueles que vissem ele veriam a réplica daquele que os ensinou, que os instruiu. Veriam a réplica do próprio Senhor e continuariam replicando aquilo, duplicando aquilo que eles estavam passando. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas ainda insistem em uma histeria. Mas só que elas não entendem que aquilo que elas fazem é aquilo que psicólogos fazem, é aquilo que pessoas que trabalham com hipnose fazem. Aí esse vídeo que eu comentei, eu critiquei do rapaz, não fiz uma crítica, eu fiz só um comentário com respeito. Eu acho que a libertação que o rapaz teve lá no culto é uma libertação que tem um monte de gente fazendo aí e sem precisar de ir lá, sem precisar de histeria. Eu sei que existem pessoas que têm uma mente um pouco mais fraca, outras têm uma mente um pouco mais forte, outros têm um vício mais arraigado, mais travado, outros não. Outros, às vezes tem gente que para soltar uma caneta, assim, se você fala assim, larga, ele anda. Outros, você fala assim, larga, ele já
larga. Outros não, outros você fala, larga, ele fica esperando. Entendeu? Então é assim que acontece. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas tudo se trata de mente, às vezes a pessoa fala assim, mas a medicina não explicou aquele milagre. Porque aquele milagre surgiu lá das profundezas, lá de dentro, sabe? Lá do vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? O vácuo quântico é aquilo que os cientistas não conseguiram decifrar ainda, mas é o local onde se tem a onda e onde se tem a partícula, né? Onde as coisas são, tipo assim, quando aquela última vibração, aquela energia para de vibrar, ou ela se transforma em uma onda ou em uma matéria, depende da quantidade que ela ainda vai continuar vibrando. A matéria, a partícula, ela vibra menos do que a onda tem uma vibração maior que a partícula, né? A partícula já é uma onda, já condensada, então ela vai se condensando e vai se transformando. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o amor está lá, o poder está lá. Quando você tem uma cura, recebe uma vez que o médico, um cientista não pode explicar, é simplesmente porque a coisa veio lá de baixo, tá? Veio lá de baixo. Só ver que eu acho que parou esse. Deu uma parada ali, eu voltei. Mas então, quer dizer, é uma coisa que vem lá de baixo e surge, entendeu? E transforma isso. Então, o cientista não consegue identificar, mas é um poder que vem da mesma, sabe, do mesmo centro, vem lá do vácuo e emerge, e simplesmente emerge. Então, esse é um poder. É o poder de Deus, é porque você de repente conseguiu alcançar, sabe, um contato com o divino de uma forma que você não conseguiria, nem se quisesse, talvez novamente você não conseguiria. Porque você veja bem, esses milagres espetaculares que acontecem muitas vezes, você vê que a mesma pessoa acontece uma vez, não acontece duas, nem três, nem quatro. Me fala quais pessoas que estão acontecendo milagres e mais milagres espetaculares, uma após a outra. Não tem. A maior parte dos milagres que a gente vê que acontece, eu não estou dizendo, desfazendo de milagre, porque milagre é o quê? Milagre é uma coisa que você não explica. Mas por que não explica? Porque alguém explica o vácuo quântico? Não. Só sabe que está lá, mas não explica. Assim é o milagre. Ele está lá, você não consegue explicar, mas ele está lá. Entendeu? Então o que eu comentei, que o rapaz chegou lá no púlpito, amassou a carteira, estava com cachimbo de crack, aquela coisa toda. O cara se libertou de um vício, de uma droga. E quantas pessoas que estão se libertando de vício de droga sem precisar de estar naquela histeria? E quantos poderiam estar se libertando sem estar lá? Se entendesse que está tudo na sua cabeça. Nós somos mal acostumados desde quando nós nascemos. Gente, vamos partir para o assunto? Nosso assunto aqui não é esse, nosso assunto aqui é falar da outra parte que nós deixamos em aberto, né, do capítulo, está até publicado aqui. Eu peço desculpas caso a minha leitura não ficar legal, porque eu estou com. Infelizmente eu liguei aqui a câmera com flash, então me tirou a vista todinha aqui, não estou conseguindo enxergar legal. Não estou conseguindo enxergar legal. Eu vou ler tudinho primeiro e não vou olhar para a câmera, senão não vou conseguir ler, tá? Mas eu quero deixar porque está meio escuro aqui, então não está dando para filmar legal. Vou tentar ler aqui, eu parei. Nós estávamos no Evangelho de João, né? No capítulo 3. Nós paramos aqui. Nós paramos no versículo. Vou tentar puxar ali na internet, que é legal porque eu não estou conseguindo enxergar legal aqui. Vou achar aqui na internet, aqui, pessoal, porque na Bíblia aqui tá. Não estou conseguindo ler porque tá.
Tá muito, minha vista complicou da câmera aqui, mas eu vou tentar pegar aqui rapidinho. Já tenho uma Bíblia online aqui. Tal, vamos lá, para João, simples. Já tem João 3 aqui já. Vamos ler a partir do versículo, acho que então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Eu vou ler através da Bíblia online aqui, para que é mais fácil para ler, né? E nós paramos então nós estávamos no capítulo 3 de João, no Evangelho de João, e paramos no versículo 14, no 13, vamos ler a partir do 14. A partir do 14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente, assim também é necessário que o Filho do Homem se levante, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque aí é a tradução, tá? Vai de tradução. Aqui está assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho do unigênito do Pai. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Deixa eu ver se confere aqui. A vista voltou aqui. Então tá. Então o que Jesus está dizendo aqui? Tá, pessoal? Vamos lá. Vamos voltar aqui no 14. O que acontece aqui? O trecho é até pequeno. Né? Foi do 14 ao 21. Né? Então veja bem. Ó, do 14 ao 21. Né? João está relatando aqui sobre Moisés, que assim como Moisés levantou a serpente do deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Então o que acontece? Qual a necessidade aqui? Porque, veja bem, lá no deserto, o que aconteceu lá? Moisés levantou aquela serpente, e inclusive a serpente não é tida como coisa boa, não é verdade? Mas ele levantou a serpente, toda aquela pessoa que olhava lá, eu me lembro muito bem da história, não vou ir a fundo nisso aqui, mas eu me lembro muito bem, as pessoas eram picadas por víboras, aí para que elas não morressem, elas olhavam para aquela serpente, que era uma serpente de bronze, feita, erguida lá no deserto, o pessoal olhava para aquela serpente, o brilho dela, e alguma coisa acontecia, Deus operava, vamos dizer, do quântico ali, do vácuo quântico, operava uma bênção e a pessoa não morria. Então existem algumas situações que acontecem, pessoal. Inclusive hoje quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando a respeito disso, quanto à situação, por que houve necessidade de Jesus vir? Qual a necessidade também de Jesus vir? A necessidade de Jesus vir foi exatamente essa, como fala aqui. E todo aquele que olha, Jesus fala, quando eu morrer, quando for erguido, atrairei todos a mim. Né? Então Jesus sempre estava colocando a situação para que as pessoas pudessem crer. Em que sentido? Qual o propósito da morte dele? Qual o propósito da morte dele? Era ele pegar o sangue dele e passar sobre cada um de nós? O sangue tem poder, eu passar o sangue dele aqui e curou. O sangue dele passou aqui, mas é simplesmente o fato de você saber.
simplesmente é o fato de você saber. Assim como o pessoal simplesmente olhava para aquela serpente, como eu estou olhando para essa câmera aqui, que está com esse flash aqui no meu olho, que eu estou quase ficando cego. Né? Mas eu esquecia da enfermidade e automaticamente vinha cura, porque era uma coisa mental. Então o que Jesus quer? É que nós olhemos para o sacrifício que ele fez e reflita que a morte não é o fim. Reflita que a morte não é o fim. Reflita que nós devemos amar a vida, amar a luz. O que é a luz? A luz é entendimento. A luz é o quê? É igual que se eu apagar tudo isso aqui, ou se estiver à noite eu apagar tudo aqui, eu não vou enxergar nada. Então, a luz ela fala de uma coisa que revela aquilo que está oculto a nós. O que estava oculto a nós era justamente esse reino que viria, ou o reino após a morte. Mas não está mais oculto porque Jesus o revelou, disse, nós temos vida após a morte. E no Evangelho de João é muito enfático isso. Enquanto nos outros evangelhos não se fala disso, e as pessoas, por isso que as pessoas gostam de retratar cada evangelho de uma situação, e na verdade eu não vejo como uma situação, eu vejo como forma que eles não entenderam, porque eles não entenderam assim, e João entendeu assim. Mas o entendimento deles está errado? Não é que está errado, mas só que eles não entenderam talvez a essência do que Jesus quis. Por exemplo, se você pegar o Evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus está tentando lenhar a doutrina dos anciões, os costumes dos anciões, a lei, no sentido judaico, apesar que ele continuou com o judaísmo por um período de tempo. João já entendeu que Jesus veio trazer uma mensagem totalmente voltada para a eternidade. João entendeu que Jesus não estava preocupado com a nossa vida aqui nessa terra, mas estava preocupado como nós íamos adentrar o céu, o quanto nós íamos acreditar para chegar ao céu. Então, por isso que ele fala, que ele atrairia todos a ele quando ele fosse levantado na cruz. Só tem que, como eu falei até no início sobre o fato de escrever, haveria necessidade de João escrever isso? Haveria necessidade de Mateus, qualquer outro escrever sobre Jesus? Não. Se, não haveria não necessidade se nós tivéssemos tomado realmente do vinho, se nós tivéssemos realmente experimentado o Espírito Santo como deveríamos. Eles alcançaram uma plenitude no início da bênção do Espírito Santo, mas não entenderam. Só tem, pessoal, a gente tem que colocar na cabeça que o mundo de Deus não é esse mundo que eu não sei como explicar isso para vocês, porque é muito difícil explicar isso. Entender que existe um mundo de Deus não quer dizer que eu vou sair desse plano. Um corpo terrestre, pessoal, não sou eu. O corpo terrestre é a minha morada. Quem sou eu? Eu sou essa alma que está sendo gerada dentro desse corpo. Por que gerada? Porque eu ainda estou, enquanto eu não partir desse mundo, eu ainda vou estar em fase de construção. Construção de quê? Do meu entendimento de Deus, de tudo. Então, a partir de quando essa alma estiver pronta, o problema é que tem muitos que partem até antes de estar pronta, é isso que está o problema. Mas Deus quer que todos permaneçam aqui até estar prontos para partir. Prontos aqui no entendimento. Então Jesus veio trazer esse entendimento. Por quê? Até aquele tempo, pessoal, havia um problema muito sério nesse mundo. E as pessoas não se atêm a isso. Eu quero até fazer um vídeo a respeito disso. E Jesus deixa claro, nos evangelhos, todos os evangelhos ele fala a respeito disso. O que ele fala? O príncipe deste mundo. A quem ele se relata como o príncipe deste mundo? Ao próprio Lúcifer, que eu vou falar uma palavra bonitinha para não ficar muito pesado, ou a Satanás, porque existe classificação. Lúcifer, Satanás e o diabo são coisas diferentes, não são a mesma pessoa, mas são em propósitos diferentes. Naquele momento, até aquele instante, antes de Jesus morrer na cruz, porque não é o fato dele morrer na cruz, ele precisava de morrer na cruz por quê? Porque ele precisava adentrar a um mundo a qual ele não tinha o acesso, não porque ele era menor ou porque ele não tinha condição, mas porque era um mundo diferente, onde Deus colocou a Satã e uma turma toda num certo determinado ponto de tempo e espaço, aonde só se entra através da morte, que é o Sheol, é a escuridão, é o vácuo, é o lado escuro, vamos dizer, o lado escuro da força, é igual você vai ver no espaço, vai ver a massa, escura, a energia escura. Existe essa energia escura. Então é lá onde está tudo aprisionado. Mas aqui, nesse mundo mesmo, num certo tempo e espaço.
Então, para que Jesus pudesse, ou Cristo, ou diante do Pai, pudesse resgatar tanto aquelas almas que até aquele tempo não foram para o Pai, porque elas estavam aprisionadas. Por que elas estavam aprisionadas? Porque não tiveram entendimento. Então Jesus vem trazer o que? A luz, para que todos, a partir daquele momento, passem a ter entendimento disso, e não passe mais a ficar aprisionado. E ele foi lá, justamente resgatar aquelas almas que ainda estavam lá. É por isso que lá no livro de Pedro, acho que Pedro fala que ele foi lá e pregou os espíritos em prisão. Por que ele foi lá? Por que havia necessidade? Porque eles não tinham recebido a mesma orientação como nós recebemos. Apesar que nós recebemos uma orientação totalmente turbulada, totalmente atravessada, por o fato das pessoas não entenderem qual realmente era a missão de Jesus. E até hoje não beberam do vinho como deveria. Então, aí por isso que ele fala, todo aquele que crê vai alcançar aqui ó, para todo aquele que crê tem a vida eterna. Então todo aquele que crê nele levantado na cruz, na luz da cruz, o que é a luz da cruz? Vida após a morte. Todos vocês que creem nisso vão ter vida eterna. Tá bom? Aí, por isso que ele deixa claro, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso que ele deu para todo o mundo. Como é que aí a gente volta àquela questão, por que o povo de Israel antigamente metia lenha em todo mundo, queria matar todo mundo? Porque é justamente o que Jesus disse, era o príncipe deste mundo que governava aqui. Deus ainda não Deus não tinha aquela influência total. Não porque ele não tinha condição. É porque ele não entrava no livre-arbítrio de ninguém. Ele nunca entrou, ele nunca te forçou a fazer nada que você não quisesse, mas sempre te deixou livre, espontânea vontade. Porque assim é Deus. Deus é um Deus de amor. Ele amou todo mundo e ama todo mundo. Então como é que ele amando todo mundo, como é que ele ia mandar um povo exterminar outro povo, se ele amava todo mundo? Isso não entra na cabeça de ninguém que entendeu. Agora, se você não entendeu e vive esse mapa que você não entende, mas vive porque te deram o mapa para você seguir ele, igual eu comentei com o rapaz lá na internet, ele falou que eu não conheço as escrituras. Eu falei, rapaz, realmente eu não quero nem conhecer, se é para conhecer assim, é melhor nem conhecer. Então, deixa eu conhecer Deus do jeito que eu estou conhecendo. Porque se é possível entendido na escritura, na Bíblia, e não compreender a mensagem de Jesus, eu prefiro não entender, cara. Eu prefiro não entender e compreender a mensagem de Jesus, que é tão simples e fácil de entender. É simplesmente que eu morro, mas eu creio que eu vou viver, eu tenho uma alma construída aqui dentro, e ao morrer eu vou nascer do Espírito e vou evoluir para o mundo espiritual, para um mundo melhor que esse. E vou assumir um outro corpo melhor que esse. Melhor que esse, um corpo que não é corruptível. Por quê? Porque não teve o problema do erro do passado, a qual nós todos ficamos sem conhecimento e sem entendimento. Então por isso que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, que era o único que tinha condição de vir fazer o que fez, porque ele era o único que tinha condição de entrar lá onde ele entrou e resgatar a vida dele de volta. Ele era o único que conseguiria entrar no mundo espiritual onde estava tantas almas presas, como o próprio Satã estava lá, o Satanás, não sei qual o nome que eu coloco aqui para isso, entendeu? Segurando todas aquelas almas. Ele era o único que tinha condição de ir lá, tomar todas as chaves, trancar todos os portais que dão acesso a esse mundo físico e abrir o único portal que dá acesso à eternidade, onde só Jesus tem a chave. Então é só Ele que pode resgatar você quando você morrer. Então você tem que acreditar nele. Se você não acreditar nele, como você vai alcançar a luz? Não tem como. Entendeu? Tem que acreditar nele. Então por isso que o Pai falou que ele amou ao mundo todo. Por isso que não existe esse negócio de que, fulano, todos nós somos de Cristo. Igual eu falei para esse rapaz na internet, eu falei para ele assim, ele falou, você precisa se converter. Me converter? Eu achava assim também. Mas sabe o que eu preciso fazer? A pessoa que está hoje, que de repente não sei se, eu não sou um evangélico, meu filho, você não está perdendo nada. Eu não sou um cristão, você não está perdendo nada. O que você tem que fazer é abandonar os seus vícios e seguir a vontade de Deus. Por que abandonar os seus vícios? Porque os seus vícios levam o seu corpo à ruína. Os seus vícios levam você a fazer coisas
marcam as pessoas. Então o negócio é as obras más. O que é uma obra má? A obra mais má que você pode cometer na sua vida é não acreditar em Deus. A obra mais má que você pode ter na sua vida é não fazer o bem para o seu próximo. A obra mais má que você tem para fazer na sua vida é não cuidar do seu próprio tempo, que é a morada de sua alma, aonde o próprio Deus habita. Isso são coisas ruins, isso são coisas más, isso são obras da escuridão. Agora a obra da luz é acreditar em Deus, é acreditar na mensagem de Jesus, é fazer o bem para o seu próximo, é cuidar bem do seu corpo, porque é o habitat da sua alma. E esperar evoluir, fazer o melhor possível para que todos possam conhecer a Deus, representar a Deus na sua essência. Representar a Deus em você mesmo, como um templo. Você é um templo. Um templo faz o quê? Cultua aquilo que é próprio dele, o seu Deus. Se você tem Deus como seu Deus, você vai cultuar a Deus no seu templo, fazendo a bondade, fazendo o amor, a misericórdia. É simplesmente isso. Tá? Vamos seguir aqui. Tá? Que pode... essa câmera me cega todinho. Pois Deus enviou o seu Filho unigênito não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Olha só, gente, onde eu vou entender aquele Velho Testamento judaico? Por que eu tenho que aceitar esse Velho Testamento judaico aqui, todo cheio de troço atravessado? Sabe? Isso aqui é a história de Israel, gente. E vamos deixar bem claro, até Jesus morrer na cruz, quem era o príncipe desse mundo? Responde para você mesmo, quem era o príncipe desse mundo? Acha na Bíblia quem era o príncipe desse mundo? Quem é que gosta de derrubar os templos de Deus? Quem é que gosta de derrubar os templos? Você acha que o templo de Deus é o quê? Essa igreja que você frequenta? Essa igreja que você frequenta? Você acha que o templo de Deus é aquele templo de Salomão, lá em São Paulo? Você acha que o templo de Deus é aqueles templos antigos que o povo judeu foi sendo? Jesus mesmo falou para a mulher samaritana: a mulher nem aqui e nem em Jerusalém, lugar nenhum vai adorar a Deus, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqui dentro. Você adora a Deus dentro de você, meu querido. Você não adora a Deus em um quadrado, porque Deus se faz presente em tudo. Deus é tudo, é todos, é todos. Deus é o todo, cara. Como é que fala todo? Enche a boca, você vai. Deus é o todo. Entendeu? Isso, gente. Tá? Compreenda isso, pessoal. Deus enviou o seu Filho para não para condenar o mundo. Ele não veio condenar ninguém. Deus não condena ninguém. Deus não quer, condenar ninguém. Ele quer que todos se salvem. E não é agora, é de todo sempre. Você acha que se o Lúcifer se arrepender e quiser voltar para a luz, você acha que Deus não dá essa oportunidade para ele? Claro que dá. O problema é que ele está tão arraigado na sua própria fantasia de ser o máximo, ele mesmo, sabe? Está tão enganado consigo mesmo que ele não acha lugar de arrependimento. Você que não é crente, você que não é evangélico, você não precisa de se converter, mas você precisa de acreditar em Deus e fazer a vontade dele, porque ele já está dentro de você desde quando você nasceu. E se você é um crente, tem um mapa na cabeça, agora você precisa de se converter, porque você foi convertido a isso e precisa de se converter novamente. Não, você converteu, ele se converteu, verteu, mais ou menos assim, você saiu de uma coisa que estava correta, só não acreditava, e foi para uma coisa totalmente obscura, que você não está sabendo nem quando está indo. Tá? Eu não estou dizendo que você tem que sair da igreja, você pode continuar na sua comunidade, é bom, eu nem frequento uma, eu gosto de estar com os irmãos, mas muda o disco, muda a mente, muda esse mapa, muda o plano. Entenda o que Deus quer salvar. Entenda o que Deus quer. Para de ficar pulando, girando, tá? Começa a curar a si mesmo através do poder que Deus te deu, do conhecimento. Começa a fazer a vontade dele. Deus deu o Filho dele para salvar todos, né? Não para condenar. Não para condenar. Porque quem não crê nele, deixa eu só, que a lista cegou tudinho, né? Quem nele não crê é condenado.
crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito do Pai. Então a condenação não vem da parte de Deus, mas vem de nós mesmos. Por quê? Uma vez que eu não acredito que eu sou uma alma dentro de um corpo, uma vez que eu não acredito que ao morrer eu vou ser resgatado, uma vez que eu não creio que eu estou evoluindo como alma, quando eu deixo de acreditar nisso tudo, automaticamente eu deixo de existir. Porque o corpo, ele não está vivo, ele está andando. Porque morto ele já está condenado agora. Esse corpo meu só vai durar 90 anos, ou 100, ou 110, mas ele não passa disso. E a minha alma? A minha alma não. O que eu estou construindo dentro é eterno. É eterna. Jesus vai me tirar quando eu morrer, ele vai me resgatar daquela escuridão e vai me colocar num outro mundo para continuar a evoluir em um outro corpo aperfeiçoado com esse mesmo entendimento. Entendeu? Então é isso que é necessário crer. Porque se você não acredita nisso, aí sim você está condenado. Não é porque você está fumando crack, nem maconha, não é porque você está enchendo um talo de cachaça, nem é porque você está traindo sua esposa, nem é porque você está na fornicação. E nem é porque você está maldizendo, não é porque você está, sabe, matando, né? Não é porque você está fazendo nada disso, é simplesmente porque você não está crendo. Porque uma vez que você começa a crer nisso, você começa a fazer a vontade de Deus. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, você deixa de fazer a vontade da carne, começa a fazer a vontade do Espírito, que está dentro de você, em conexão com o Espírito Santo. E aí automaticamente você começa a evoluir a sua alma, e automaticamente você começa a ganhar força para poder, quando você morrer, você não ficar na escuridão, mas as suas obras irem para a luz, porque você é da luz. É isso que tem que ser. Tá bom? E quem aí tem na segunda parte aqui, nós já falou quem não quer já está condenado. A outra parte, quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que veja claramente que as suas obras são realmente por intermédio de Deus. Então, quem ama a luz vem para a luz, porque nós queremos que todos vejam que o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós agimos, o que nós cremos, o que nós praticamos, é tudo de Deus, é eterno, é daquele que criou os céus e a terra, é daquele que quer salvar, é daquele que ama. Então é isso. É por isso que nós praticamos. É por isso que nós vemos. Por que nós vemos para a luz? A luz aqui, porque nós vamos, quando nós morremos, nós vamos para a eternidade. Nós não ficamos na escuridão, nós vamos para a eternidade, para a parte iluminada do sistema solar. Aí já estamos falando até de constelação. Quanto mais por cento, mais luz tem. Quanto mais luz tem, mais a gente consegue enxergar a luz. Queremos que todos nos vejam, tá bom? Então, pessoal, no geral, esse papo verdade de hoje fala sobre a revelação da luz, né? Fala sobre a revelação da luz, que é a vida, tá? Eu vou denominar esse papo a verdade sobre a vida, a verdade sobre a vida. Vou colocar esse bate-papo nosso, esse papo verdade, como a verdade sobre a vida, porque é isso que está falando aqui. A mensagem da cruz é justamente essa. Jesus atraiu todos a ele, e não tem esse negócio do sangue não, o negócio é revelar. Eu sei que tem muita gente que é evangélico, é cristão, que fala que tem vida, que não, vou viver após a morte, eu tenho que dizer, mas só que ele crê por um lado de uma coisa, mas pratica outras coisas que parece que não são das obras da luz. Não estou dizendo que a gente tem que sair de denominação, pessoal, estou dizendo que a gente tem que prestar muita atenção nos mapas que estão nos dando, para que a gente não vá andar igual o povo de Israel andava. Pegaram os 10 mandamentos, depois colocaram mais não sei quantas mil leis no troço, e ficou mais de 400 ordenação, e aí o povo já estava totalmente perdido. É por isso que Jesus chegou e não conseguiu fazer tudo aquilo que ele queria fazer. Entendeu? E depois eles ainda continuaram ainda. Depois Jesus derramou o Espírito Santo, ligou todo mundo, e até hoje está aí, ó, Simone, desculpa aí, me perdoa, mas topeiras dizendo que estão fazendo em nome de Deus e não estão fazendo. Estão dando brecha
alguns espíritos ainda adentraram através de seres humanos e fazendo esse monte de coisa que faz ele. Porque lembre-se bem, quando Jesus morreu e deixou no Sheol, ele pegou todas as chaves que representam o quê? Ele fechou todos os portais que davam acesso ao príncipe deste mundo. É por isso que ele falou, vamos daqui, porque o príncipe desse mundo está cheio. Mas depois ele fala, eis que a hora está chegando e o príncipe desse mundo vai ser expulso. Por que o príncipe desse mundo ia ser expulso? Porque ele ia descer lá, ia pegar todas as chaves dos portais, ia fechar os portais, ia trancar ele lá e abrir uma porta única que só ele tem a chave e só ele pode te tirar do Sheol agora. Entendeu? E nenhum deles pode entrar aqui mais através de portais normais, mas ele entra ainda através de pessoas. É por isso que muitas vezes tem gente dando esse lugar a espíritos imundos, eles estão fazendo muita coisa errada por aí, se passando pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é isso não. Gente, muito obrigado, vou embora por estar aí comigo aí. Mais ou menos eu quero dizer que eu não estou criticando, não estou querendo, ganhar nenhuma denominação, não é meu propósito aqui, mas simplesmente que eu passo para vocês aquilo que é diretamente a verdade. Eu não estou preparando um texto para falar isso aqui, eu estou lendo diretamente, falando para vocês aquilo que Deus tem me dado durante algum tempo de estudo, porque, igual eu falei, bom seria se nós não precisássemos nem da Bíblia para identificar isso. Mas infelizmente, por causa das negligências cometidas no passado, de alguns servos, que não ter entendido, não ter colocado tudo como deveria ter sido colocado, precisou se escrever, e essa confusão literária que nós temos hoje, cada dia que passa a verdade fica menos verdadeira, e as pessoas se confundem mais, andam mais na letra do que na... Aí tem uns que se diz que não, anda a revelação, eu vou digitar a letra, mas ele entende segundo o mapa que eles têm na cabeça, não entendem totalmente a verdade. Bom, por enquanto é isso aí. A mensagem da cruz é vida após a morte, creia nisso e a sua vida será maravilhosa. Creia na luz, pare de praticar essas bobeiradas que você faz aí, e eu também tenho que parar de praticar algumas coisas. Todos nós temos que parar de praticar as obras da carne e começarmos a praticar as obras de Deus e fazermos com que Ele seja reconhecido entre os homens, tá bom? Vamos praticar a única lei deixado pelo nosso Senhor Jesus. Nada de outras coisas aí que o pessoal está inventando aí. Paulo colocou muita coisa na cabeça dos outros. Mas a única mandamento que Jesus deixou é ama o teu próximo. Vamos amar o nosso próximo, e nisso está baseado toda a construção da vida e do amor a Deus e do acreditar em Deus. Tá bom? Obrigadão, até a próxima aí.